Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. O evangelho que nós acabamos de proclamar é o evangelho tipicamente vocacional. Estamos ainda vivenciando o ano vocacional. Esse apelo que Jesus faz também é o apelo que a igreja faz a cada um e a cada uma de nós. Primeiramente, olhando a realidade na qual nós estamos vivendo, a necessidade de cada vez mais aumentar o número daqueles que se responsabiliza pelo anúncio do Evangelho de Jesus. Não basta apenas rezar da boca para fora, é rezar de acordo com a necessidade. Antes de Jesus pedir aos seus discípulos que rogasse ao Pai para enviar operários, ele viu a necessidade. E a necessidade se fez através da imagem daquele povo oprimido, daquele povo cansado, daquele povo perdido, povo que não estava sendo direcionado para o caminho de Deus, mesmo sabendo que era um povo que buscava diariamente subir ao templo para ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus era como que forjada por aqueles que anunciavam, entre eles os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que tinha todo um conhecimento, sabia muito bem o que Deus havia pedido através de Moisés, e eles tinham conhecimento da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, onde contém toda a normativa dos mandamentos de Deus, tudo aquilo que Deus havia pedido para se praticar no dia a dia. Certa ocasião no templo, Jesus, falando para o povo, ele faz uma séria crítica àqueles que se consideravam donos da palavra do Senhor. Eles pregavam a palavra, mas eles não viviam aquilo que pregavam. Eles tinham conhecimento da palavra, mas eram incapazes de transmitir esse conhecimento. E com isso o povo ficou disperso. Por isso que Jesus se compadece daquela multidão. E a multidão percebeu que o único caminho de libertação, de cura interior, seria exatamente na presença do Senhor. Jesus, ele vai dizer, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Claro que essa imagem, ela reflete muito bem na realidade de hoje. Nós vemos muitas pessoas abatidas, cansadas, desanimadas. Por quê? Porque não busca e não tem como vivenciar a palavra de Deus. Talvez por quê? Porque nós que formamos o povo de Deus, que recebemos de Jesus a missão, não temos ainda coragem de fazer com que essa palavra alcance o coração de todos. Mas é necessário buscar a via. E a via é a escuta. Saber escutar o chamado de Deus. Saber ouvir a voz de Deus. Para que, ouvindo a voz
e atendendo esse chamado, possamos de fato nos transformarmos numa nação santa, num reino de sacerdócio. Porque todos nós compartilhamos o sacerdócio comum de Cristo. Sacerdócio na Sagrada Escritura não tem nada a ver com sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial foi instituído pelo próprio Cristo. Quando naquela quinta-feira ele celebra a ceia e institui a Eucaristia e o sacerdócio, para que o sacerdote pudesse dar continuidade àquilo que ele havia pedido: fazer isto em memória de mim. Mas todos nós batizados recebemos essa tríplice dimensão: a missão régia, a missão de pastor e a missão de profeta. É essa a missão que nós devemos colocar em prática. E a missão de anunciar, de levar adiante a implantação do reino de Deus. Quando o anjo anunciou Maria que ela seria a mãe de Jesus, antes Deus já havia dado a graça a Isabel e a Zacarias para ter um filho. E aquele filho foi o precursor, João Batista, que iremos celebrar agora no próximo sábado. E João Batista, quando ele pregava a palavra de Deus, quando ele começou a sua missão de preparar os caminhos do Senhor, ele começou exatamente chamando a atenção, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E muitos se converteram, muitos passaram a viver o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da harmonia. Jesus ficou oculto durante 30 anos. E quando ele começou a sua missão, a missão de evangelização, de implantação do seu reino, ele começa exatamente, quase com as mesmas palavras de João Batista. Ele começa a peregrinar por aquelas ruas de Jerusalém, da Galileia, por onde ele passava, e ele começava a dizer: o reino dos céus já está entre vós. Porque Jesus é o reino. Ele é o nosso foco. É a Ele que nós devemos servir. É a Ele que nós devemos ouvir. É a Ele que nós devemos nos entregar como verdadeiros servidores e discípulos. Quando Ele pede aos seus discípulos: orai ao Senhor da messe, para que envie operários ao Senhor da messe, é o apelo que Ele faz a cada um e a cada uma de nós. Da mesma forma como Ele chamou os 12, e Ele chama os 12 pelo nome: João, Simão, Tadeu, Bartolomeu, Filipe, Mateus. Também Ele chama cada um e cada uma de nós pelo nome: Antônio, José, Paulo, Raimundo, Maria. Ide anunciar a palavra. É a missão que nós recebemos. Mas parece, meu irmão, minha irmã, que nós engaiolamos a palavra de Deus. Nós a recebemos gratuitamente e nós prendemos essa palavra dentro de nós mesmos e não queremos levá-la adiante. Aquele povo era um povo explorado. Aqueles que tinham conhecimento da palavra, usavam da palavra até mesmo para explorar e sacrificar o povo. Claro que isso aí não é tão diferente do que nós encontramos também nos nossos dias. Há muitos por aí que se dizem pregadores do reino, que são verdadeiros exploradores. Está dentro da sociedade, dentro da igreja, que quer explorar o povo, que quer humilhar o povo, que quer fazer com que o povo faça apenas aquilo que eles mandam, não aquilo que Deus pede.
E muitas vezes nós ouvimos esse povo, muitas vezes nós ouvimos esses exploradores, damos muito mais crédito aos exploradores de hoje, que usam da palavra de Deus, do que o próprio Deus. Quantas vezes nós nos afastamos de Jesus para nos aproximarmos daquele ou daquela que se diz repleto da graça, que se coloca como verdadeiros pregadores da palavra, mas apenas verbalmente, não na vivência, que é fácil eu pregar a palavra de Deus, mas e viver a palavra de Deus? Nós temos vivido? Ora, meu irmão, minha irmã, de que maneira nós nos tornaremos uma nação santa? De que maneira nós nos tornaremos um conjunto, um número de sacerdócio, como nos diz a primeira leitura, tirada do livro do Êxodo. Moisés vai ao encontro de Deus porque ele ouve Deus. Moisés então subiu ao encontro de Deus. Parece que a humanidade hoje, em vez de subir ao encontro de Deus, está descendo e se afastando de Deus, como o seu povo fez. Enquanto Moisés estava no topo da colina falando com Deus, o povo se rebelou contra Deus e se afastou da graça de Deus, preferindo o quê? Marchar à frente de um Deus inanimado, de um Deus que não fala, de um Deus que não vê, de um Deus que não ouve, mas de um Deus que reluz o poder, a grandeza e a riqueza, que era o bezerro de ouro, que é a exploração, que é o símbolo da exploração, que é o símbolo da escravidão. São esses os deuses que nós queremos seguir, não o Deus verdadeiro, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E quando Deus fala a Moisés, ele vai dizer para Moisés, para que ele pudesse relembrar aquele povo, as maravilhas que ele havia realizado em cada um e em cada uma, quando clamaram pela sua libertação do Egito. Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Meu irmão, minha irmã, nós invocamos Deus, nós pedimos as suas graças, mas quando Ele nos comula com as suas graças e com as suas bênçãos, muitas vezes nós nos rebelamos contra Ele, esquecemos aquilo que Ele fez de maravilha na nossa vida, esquecemos daquilo que Ele nos deu gratuitamente, porque nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá, não valorizamos nem mesmo a nossa própria vida. E aí Ele vai continuar dizendo a Moisés: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, serei para mim uma porção escolhida, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ora, meu irmão, minha irmã, aqui está o caminho da nossa libertação, da nossa salvação. Lá no Evangelho, Jesus continuando, quando Ele chama os 12, Ele dá poder aos 12, e Ele vai dizer: agora ide, evangelizai, anunciai. É a missão. Essa parte faz exatamente o início do sermão sobre a missão que Jesus faz. E aqui Ele dá poder, mas não é apenas um poder humano, é um poder divino, para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que ouve a sua voz, para aquele que vive os seus preceitos. E aí Jesus vai dizer: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas ovelhas estão perdidas hoje também, meu irmão, minha irmã? O que leva essas ovelhas a se perderem? Se não fechar-se diante de Deus e o abrir-se diante do mundo.
Porque a palavra de Deus parece que não faz mais efeito em nós, como faz efeito a palavra do mundo. Levamos aí uma criança, por exemplo, leva aí, vamos dizer, 15 dias, 20 dias, um mês, para aprender a fazer o sinal da cruz, para rezar um santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Mas a mesma criança leva um dia, meia hora, para aprender uma música da dancinha da Anitta. Porque nós mostramos isso. É o que o mundo está mostrando hoje. É o que o mundo está valorizando. Pode pegar crianças aí que você vai ver que a maioria das crianças sabe cantar essas músicas. Mas a maioria das crianças não sabe ler a palavra de Deus. Não sabe fazer uma oração. Por quê? Porque nós não evangelizamos as nossas crianças. Quando eu digo nós, não é no sentido da igreja como uma instituição. É no sentido de igreja família. Porque nas nossas famílias Deus está em segundo plano. Deus não está mais em primeiro plano nas nossas famílias. Por isso que há tanta discussão, há tanta briga, há tanta revolta, há tanta separação, porque Deus ficou em segundo plano. E eu gosto sempre de lembrar que há alguns anos atrás, para não dizer o termo antigo, para não dar a impressão de que somos velhos demais, mas nas nossas casas havia, primeiramente, na porta de entrada, uma cruz. Uma cruz, às vezes com crucifixo, outras vezes uma cruz enfeitada. Na parede principal das nossas salas havia aquele belíssimo quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Coração de Maria, com aquela belíssima inscrição: abençoai o nosso lar. E aí eu pergunto, onde estão isto hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Onde estão? Onde estão as cruzes que ficavam em nossas portas, porque somos cristãos? Onde está esse símbolo da imagem do Cristo em nossas casas? Foi trocado. Hoje na nossa sala muitas vezes deslumbra um quadro de Portinari, de Davi, de Leonardo da Vinci. As nossas portas hoje, o que nós encontramos muitas vezes, quando não é a parte externa, é a parte interna, uma patinha de coelho ou uma ferradura. Na porta principal de nossas casas havia um jarro, com uma bela samambaia. Hoje que nós encontramos, até na igreja tem aqui, que é a espada de São Jorge, porque nós temos essa imagem que a espada de São Jorge é uma flor que expulsa maus olhados, que a patinha do coelho e a ferradura vai nos proteger. Meu irmão, não temos ouvido a voz do Senhor, não temos colocado em prática os seus mandamentos. Como é que nós podemos querer ser uma nação santa? Como é que nós podemos ser uma igreja em saída, se nós nos acomodamos diante dos nossos deuses que nós vamos fabricando no dia a dia? Temos anunciado o Senhor lá fora, temos levado essa graça, meu irmão, minha irmã. São Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer para nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho.
Mas parece que essa inimizade está voltando. Porque nós nos acomodamos. Nós exigimos de Deus, mas não quer que Deus exija de nós. Eu exijo de Deus que Ele me cure, que Ele me liberte, que Ele faça isso, que Ele faça aquilo. Mas quando Ele pede algo, nós o recusamos. Assim vive a humanidade toda. Talvez vamos às igrejas, sejam elas católicas, evangélicas, simplesmente por um preceito, não por uma fé que vai me levar a viver intensamente a palavra do Senhor e transmiti-la para o irmão, para que ela possa ser alívio, para que ela possa ser refrigério, para que ela possa ser força na vida do irmão e da irmã, para que eles continuem a caminhada sem se desviar e entrar na graça do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos chama? Deus está nos chamando agora. Deus está te convocando. Mas você só vai ouvir se você abrir o seu coração a Ele. Se você deixar a vontade de Deus prevalecer. Não a sua vontade, não a nossa vontade, que muitas vezes colocamos em primeiro plano. E aí então ficamos desorientados. Onde não há a palavra de Deus, haverá sempre o mal. Se você quer se libertar do mal, deixa a palavra de Deus ser remédio na sua vida. Deixa a presença de Deus ser atuante no seu dia a dia. Porque não adianta a gente simplesmente, me liberte do mal, se eu continuo vivendo no mal. Se na minha casa não há mais harmonia, não há mais diálogo, não há mais fraternidade, não há mais amor, como é que pode haver o bem? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Claro, são poderes que Jesus deu aos seus apóstolos, mas não só no sentido, da cura física, da ressurreição física, da expulsão do demônio no sentido de exorcismo. Quantos demônios precisamos expulsar de nós? Quanto ainda precisamos ressuscitar para Deus? Quanto ainda precisamos nos purificar das nossas lepras? Aquele tempo era a lepra, que era a doença maligna, mas as doenças interiores, no sentido espiritual, aquela doença que está aqui no nosso coração, na nossa alma, que está aqui na nossa consciência, que isso nenhum médico na face da terra é capaz de exterminar. Somente a presença de Deus. Essa purificação interior. Deixar de lado o caminho do mal, o caminho da ambição, o caminho do ódio. Quantas vezes, meu irmão, São Paulo, ele diz para nós que nós devemos ser odor de Cristo, exalar Cristo, onde a pessoa ao passar, sentir a presença de Jesus na sua vida. Parece que nós estamos exalando apenas o mal, porque é o que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente. Pecado da ambição, pecado do orgulho, pecado da avareza, pecado do egoísmo, pecado da autossuficiência. Precisamos exalar o Cristo que é a palavra viva do Pai, por onde quer que nós passemos, meus irmãos e minhas irmãs. Dizia hoje pela manhã, dando esse exemplo, quando nós nos banhamos, nós buscamos colocar um perfume.
É? Perfume que você está acostumado, que você gosta. Hoje há vários, você pode encontrar várias casas especializadas em perfumes e desodorantes. Há alguns anos atrás, para aqueles que já ultrapassaram, que já entraram na curva da boa esperança, não havia tantos perfumes assim. Havia aquela mercearia, que antigamente a gente chamava até de secos e molhados. Nela você encontrava da fralda ao caixão. Nela as senhoras de casa iam lá para comprar a chita, que era o tecido para fazer a roupa. Encomendava ao proprietário daquela mercearia aquele saco de arroz ou aquele saco de açúcar para poder alvejar e fazer as bermudinhas de seus filhos e filhas. Ali se comprava o açúcar, o arroz, o café, mas também se comprava o sabonete, se comprava o creme dental, se comprava o perfume. E o perfume tradicional daquelas mercearias era o Lancaster. E tinha a brilhantina para quem tinha muito cabelo, passar no cabelo, assim, o cabelo ficava duro. Podia cair uma pedra, que a pedra pipocava aqui e batia no chão, mas não feria a cabeça. Então a gente se arrumava, se emperequetava, Aí a gente ia para as nossas festas, para os nossos encontros, para as igrejas. Aí aquele Lancaster molhava a pontinha desse dedo, passava uma gotinha aqui atrás da orelha, outra aqui, uma aqui no pulso, outra aqui no pulso. E olha que não era muito não, era só um pouquinho. Se você usasse o Lancaster aqui no aeroporto, quem estivesse lá na SEAB ia sentir o cheiro, de tão forte que era o perfume. E quando a gente usa o perfume, que a gente passa perto da pessoa, a gente se aproxima, a pessoa olha para ele e fala assim: nossa, que perfume gostoso, que perfume agradável, você está cheiroso. Isso no sentido apenas da aparência. Como seria bom se a gente exalasse o perfume verdadeiro, que é o Cristo, que é o amor, que é o perdão, que é a justiça, que é a paz, que é a concórdia, que é a fraternidade, que é a solidariedade. Esse é o verdadeiro perfume que nós devemos exalar, porque tudo isso vem do coração amoroso de Cristo. Ele exalou isso quando ele olhou aquela multidão desesperada, como ovelha sem pastor, Ele exalou isso quando ele chamou os seus apóstolos. Ele exalou isso até mesmo no momento em que ele estava sendo massacrado pelos nossos pecados. Não choreis por mim, mas chorai pelos vossos filhos. Ele exalou isso quando ele estava no alto da cruz e olhou para aquele povo, por aqueles que o apedrejaram, por aqueles que o crucificaram, e disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, se nós pudéssemos exalar esses perfumes, o mundo seria diferente. E exalar esse perfume nada mais é do que viver essa aliança e esses mandamentos recebidos de Deus. Que o irmão, que a irmã que passar por você possa sentir esse odor de Cristo. Não o odor do pecado. Pecado fede, Pecado maltrata. Pecado é como o estrume do cachorro que você pisa lá na grama. Tá lá, você não mexe com ele. Você passar e não pisar, ele vai ficar ali, você não vai sentir nada. Mas se você pisar, imediatamente sobe aquele fedor. E se você não tomar cuidado e não limpar o sapato, a primeira pessoa que passar por você vai passar e vai fazer assim: que fedor.
Eu acho que todos que passam por nós hoje faz assim, que fedor. O seu pecado está fedido. A sua vida está fedida, porque o perfume do Cristo está ausente. E o odor do pecado está exalando. Então vamos tirar esse odor de nós. Vamos tirar os pecados da ambição, tudo aquilo que nos impede de viver essa aliança com Deus, esses mandamentos e essa paz entre nós. Somos frágeis, temos as nossas necessidades, fraquejamos na nossa caminhada, mas a fraqueza não pode nos impedir de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso nós devemos pedir e rezar ao Pai: ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. Como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Abramos o nosso coração, peçamos a Jesus essa graça.